Caro aluno, sou o professor Raimundo Almir e esta é a nossa primeira aula de PCM, Planejamento e Controle da Manutenção. Começaremos falando de planejamento, programação e controle da manutenção. Nós profissionais temos a obrigação de conhecermos as práticas inerentes aos cuidados com a estrutura física de funcionamento dos equipamentos. Temos que ser capazes de programar e gerenciar um plano de paradas para as manutenções previsíveis, pois quando as máquinas param inesperadamente, causam grandes transtornos na produção. Podem acarretar vários problemas, tais como parada da produção por tempo indeterminado, aumento de custos operacionais, aumento nos custos de reparo dos equipamentos, redução da vida útil, podendo chegar inclusive à perda total do equipamento, entre outros. Na busca incessante por ações concretas para evitar paradas indesejáveis nos processos produtivos, geradas por possíveis falhas e ou defeitos, faz-se necessário que conheçamos as diversas formas de manutenção disponíveis, bem como aplicá-las de maneira coerente e programada, pois no mundo globalizado, onde a competitividade é acirrada, é preciso reduzir custos, sobretudo os previsíveis. Você concorda? Na manutenção, isto é possível, mas é preciso ficar ligado nos tempos certos e uso das práticas corretas. No decorrer do desenvolvimento desta disciplina, serão tratadas os tipos de manutenções, para você ficar bem esperto nessa área. Este assunto você encontrará mais detalhada nos próximos capítulos deste material. Levar você, aluno, a compreender através de conceitos e exemplos o planejamento e o controle da manutenção, bem como a sua importância dentro do processo produtivo em geral. Conhecer os tipos de manutenção, sua aplicação e sua eficácia e eficiência para a redução de custos operacionais nos processos produtivos. Dotar você, aluno, de conhecimentos para elaboração e gestão de um plano de manutenção. Nas instalações industriais, as paradas para manutenções foram do momento previsto. Constitui uma preocupação constante para o desenvolvimento da produção. O PMP, Plano Mestre de Produção, deve prever estas paradas para as devidas manutenções, pois se estas interrupções ocorrerem sem a devida programação e ocorrerem aleatoriamente, mesmo em caso de emergência e ou urgência, que você vai conhecer mais na frente o significado na escala de prioridades, os resultados e os problemas causados serão inúmeros e muito onerosos para a empresa no geral. Sem se falar do estresse dos gestores que ficam preocupados com a diminuição ou em alguns casos até a parada total da produção, causando insatisfação em todos. Isto ocorrendo, a situação complica ainda mais, pois o cliente raramente aceita esperar o seu pedido que está sendo entregue atrasado. Prazo é um componente importante e prazo, tempo, é dinheiro. Uma fábrica de confecções que recebeu um grande pedido e o técnico responsável pela manutenção esqueceu de programar as paradas para ajustes de correias, lubrificação e limpeza dos equipamentos, que é uma atividade que poderia ser realizada em horários que a fábrica pudesse, sem prejuízo, parar de produzir, ou seja, aqui não está produzindo nos turnos, né? E não percebeu na manutenção preditiva, que é a manutenção em pleno funcionamento, onde você observa o desgaste natural de peças, como correias, correntes, aumento de temperatura, qualquer coisa normal no equipamento. É na preditiva que você vê essas situações. De repente, a correia que traciona o motor se rompe, o responsável pela manutenção vai ao almoxarifado em busca de uma correia para a reposição. Para surpresa, mesmo considerando tratar-se de um acessório que possui grande probabilidade de desgaste, o almoxarife, o rapaz que toma de conta lá do almoxarifado das peças de reposição, esqueceu de repor o estoque mínimo. Qual foi então o resultado? A produção teve que parar por um determinado período. Vale enfatizar que neste tipo de produção, geralmente as peças são fabricadas em série, o que implica que em operações sequenciais, ou seja, uma só inicia quando termina a outra. Vamos conhecer então agora o que significa a função planejar. Você sabia que nós planejamos tudo na nossa vida? Vamos lá, planejamento é uma palavra que significa o ato ou efeito de planejar. Criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo, ou seja, metas. Todos nós temos que ter metas. Esta palavra pode abranger muitas áreas diferentes. O planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e administração para a tomada de decisões, que está relacionada com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. É essencial na tomada de decisões e execução dessas mesmas tarefas. Posteriormente, veremos que os resultados alcançados através do planejamento são a confirmação se as tomadas de decisões foram acertadas com os dados finais obtidos, ou seja, por consequência, o alcance das metas. E você vai ter o feedback, que é o retorno dessas informações.
Por exemplo, o indivíduo que utiliza o planejamento como uma ferramenta no seu trabalho demonstra um interesse em prever e organizar ações e processos que vão acontecer no futuro, aumentando a sua racionalidade e eficácia. E as margens de erro, pessoal, ficam praticamente zeradas porque houve um planejamento. Existem 3 níveis de planejamento: planejamento estratégico, planejamento tático e o planejamento operacional. O estudo dos sistemas proposto por Earle Bernstein originou grandes avanços na área tecnológica do planejamento, revolucionando a educação, a organização militar e a forma como são tratados os problemas ecológicos, para você ver como o planejamento está em todos os campos da sociedade. Uma curiosidade para você: o conceito de planejamento tem um caráter multidisciplinar. Por exemplo, o planejamento econômico, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial em alguns países ocidentais, tem como primícia determinar objetivos e meios dentro de uma empresa, criando estratégias que culminam no benefício dessa mesma empresa. Nós temos, pessoal, uma ferramenta altamente importante no nosso processo de planejamento, que é a ferramenta PDCA. É um ciclo de análise de melhorias para as empresas. E o significado de PDCA? Planejar o que você vai fazer, um projeto. Do, fazer, executar, o que? O que você projetou. O checar, verificar o que está sendo feito. E o A de action, a ação preventiva e ou corretiva do que você vem observando do seu planejamento e da execução do que você planejou. Um exemplo, um engenheiro civil que vai construir um prédio através do seu projeto. Ele aplica o PDCA com certeza. No planejamento, fazemos as seguintes perguntas para o êxito das tarefas e que esse êxito sejam sempre positivos. Temos a oportunidade de saber o que será feito, como será feito, em quanto tempo será feito, quem vai fazer as tarefas, quando irão ser executadas as tarefas. Então o PDCA nos mostra tudo isso para o acerto das tomadas de decisões. Nas instalações industriais, as paradas para as manutenções fora do momento previsto, antecipadamente programado, constituem uma preocupação constante para o desenvolvimento da produção, atingindo o PMP, Plano Mestre de Produção, pré-estabelecido. Pois se estas paradas ocorrerem sem a devida programação e aleatoriamente em caso de emergência e ou urgência, os resultados e os problemas causados serão inúmeros e muito onerosos para a empresa no geral, sem se falar do estresse dos gestores que ficam preocupados com a diminuição ou até a parada total da produção em alguns casos, pois a concorrência é muito acirrada e o cliente não pode ficar esperando muito tempo. Falaremos agora sobre subdivisões da manutenção. Definição de defeito é qualquer desvio de uma característica de um item em relação aos seus requisitos, podendo afetar ou não a capacidade deste em desempenhar uma função requerida. São ocorrências nos equipamentos que não impedem seu funcionamento, todavia pode a curto ou a longo prazo acarretar sua indisponibilidade, ou seja, o equipamento vai parar. E qual é a definição de falha? São ocorrências nos equipamentos que impedem o seu funcionamento, ou seja, o referido equipamento não tem condição nenhuma de funcionar e, por consequência, de realizar qualquer atividade e necessita de reparo corretivo rápido para voltar a funcionar normalmente. Um exemplo, um condicionador de ar, quando o compressor está travado, o aparelho não funciona, ou quando o capacitor está queimado, o aparelho também não vai refrigerar. Manutenção preventiva é a manutenção efetuada com intervalos pré-determinados e programados anteriormente, ou de acordo com critérios prescritivos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item. Um exemplo, a limpeza do condicionador de ar. Tem que estar limpo os filtros, tem que estar limpo as unidades internas e externas para poder ter o seu funcionamento com baixo consumo de energia e uma climatização perfeita. Manutenção corretiva é o tipo de manutenção mais antiga e mais utilizada, sendo empregada em qualquer empresa que possua itens físicos, qualquer que seja o nível de planejamento de manutenção. Segundo a NBR 5462 de 1994, manutenção corretiva é a manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane, ou seja, houve algum problema, destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida. Em suma, é toda manutenção com a intenção de corrigir falhas em equipamentos, componentes, módulos ou sistemas, visando restabelecer uma função. Este tipo de manutenção normalmente implica em custos altos, pois a falha inesperada pode acarretar perdas de produção e queda de qualidade do produto. As paralisações, as paradas, são quase sempre mais demoradas e a insegurança exige estoques elevados de peças de reposição, com acréscimos nos custos de manutenção. Exemplo, troca de um compressor ou capacitor de um aparelho condicionador de ar, do qual utilizamos todo dia na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar que você vá, os ambientes têm que serem climatizados. Pessoal, uma observação importante. Segundo a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a manutenção divide-se em manutenção preventiva e corretiva.
Esta subdivisão é normalizada, porém no dia a dia existem outras, ou seja, a manutenção preditiva, que é uma ação de analisar itens com desgastes com a máquina em funcionamento, como correias, correntes, aumento de temperatura e etc., sem a máquina ter parado. Temos também a manutenção produtiva total, também conhecida como TPM. E temos também a terotecnologia, e todas estas subdivisões da manutenção tendem no futuro a se agregar à manutenção preventiva, pois atualmente são estudos independentes. Pessoal, normalmente nós ouvimos falar que uma máquina deu prego, está quebrada, papocou, não é verdade? Você já ouviu bastante isso aí. Existem nomenclaturas específicas para esses problemas, como vimos acima, como defeito, é quando o equipamento está apresentando algum barulho estranho, porém ainda não parou de funcionar, pois quando o equipamento ou máquina para de trabalhar, ou seja, deixa de operar, chamamos de falha. Para que isso não ocorra, temos que ficar bem espertos e realizar as devidas manutenções. Nós já falamos, preventiva, preditiva e corretiva. No tempo certo, antes que ocorra algum problema, como já sabemos, é bem melhor e bem mais barato prevenir do que remediar. Você concorda com isso? Vamos conhecer agora as escalas de prioridades. Temos a escala de prioridade, em primeiro lugar, emergencial. O que é isso, pessoal? O atendimento deve ser imediato, pois a produção parou ou há condições inseguras de trabalho a serem realizados e causar inúmeros prejuízos, como ao operador na sua integridade física, que é de suma importância o trabalho seguro em qualquer atividade, bem como com prejuízos materiais, pois uma peça defeituosa, quebrada, empenada, danificará sem sombra de dúvidas outras peças que trabalham em conjunto. Exemplo, curto-circuito na rede elétrica com falta de energia. Nós temos na escala de prioridade, em segundo lugar, urgente. O atendimento, pessoal, deve ser feito o mais breve possível, antes de se tornar uma emergência. É o caso da produção ser reduzida ou estar ameaçada de parar em pouco tempo, ou ainda o perigo de ocorrer condições inseguras de trabalho ao seu operador, pondo em risco sua integridade física. Vamos citar um exemplo para esse caso. Uma correia ou corrente de tração com folgas, fora de especificação do fabricante. Na escala de prioridade número 3, o terceiro lugar, está necessária. O atendimento pode ser adiado por alguns dias, porém não deve ser adiado mais do que uma semana, pois se isso acontecer, pode cair no esquecimento do operador e acarretar sérios problemas aos equipamentos e, de contrapartida, aumentará os custos para os devidos reparos. Um exemplo, troca de óleo lubrificante dos motores, troca de óleo de um carro que precisa obedecer às quilometragens de fábrica. No quarto lugar das prioridades temos a rotineira. O atendimento pode ser adiado por algumas semanas, mas não deve ser omitido, ou seja, não pode deixar de ser feito. Deverá, na primeira oportunidade, realmente fazer as inspeções necessárias para prever possíveis desgastes de peças, barulhos estranhos anormais, aumento de temperatura fora dos padrões estabelecidos pelo fabricante. O manual do fabricante está mostrando lá isso aí. Exemplo, limpeza mais profunda dos equipamentos. No quinto lugar das prioridades temos a prorrogável. O que quer dizer isso, pessoal? O atendimento pode ser adiado para o momento em que existam recursos disponíveis e não interfira na produção e nem no atendimento das prioridades anteriores. É o caso de melhoria estética das instalações ou defeitos em equipamentos alheios à produção, como podemos citar, pintura no ambiente, melhoria da iluminação, posicionamento de equipamentos e climatização. É um fator que todo empresário hoje está preocupado com o bem-estar dos seus colaboradores para ele produzir mais e melhor. Pessoal, para ficar bem mais claro a escala das prioridades, vou lembrar para vocês. Número 1, emergencial, atendimento imediato. Número 2, urgente, atendimento o mais breve possível. Número 3, necessária, atendimento em alguns dias. Número 4, rotineira, atendimento em algumas semanas. Prorrogável, atendimento a longo prazo. Lembrando que mesmo sendo atendimento a longo prazo, deverá ser feito, ok? Caro aluno, até aqui espero que esteja bem consciente e conhecedor dos conceitos de manutenção. O que é defeito, o que é falha, dos tipos e da importância das manutenções preventivas e corretivas, bem como preditiva, pois sabendo cada definição, poderemos tomar decisões acertadas e ações em cada situação para o sucesso da atividade na hora certa e necessária, pois adquirindo esse conhecimento, iremos atuar como técnicos seguros de nossas ações e certos de cada situação executada, para o sucesso da atividade que nos propomos executar, evitando o que normalmente nós ouvimos fazer o jeitinho, fazer a gambiarra, que hoje todo mundo está falando, que é arranjo técnico. Que se for feito arranjo técnico, seja arranjo técnico provisório. Vou contar um exemplo real de uma fábrica que estava a pleno vapor trabalhando, uma correia do motor rompeu, o operador, mantenedor da máquina, correu no setor de almoxarifado procurando a correia. Não tinha a correia correta.
tinha uma correia mais grossa. Fizeram um arranjo técnico. Cortaram a correia no meio e passaram a utilizar na máquina. Isso não pode ser feito, pessoal. Se for feito, é provisoriamente. Muito obrigado. Acesse o material de estudo. Fiquem ligados e até a nossa próxima aula.